Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Aleluia. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração, por águas, assim tenho sede.
Desamparou.
romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me
Gente, boa noite. Quero convidar você a abrir uma carta, Paulina, as cartas de Paulo, lá no finalzinho da sua Bíblia, uma paginazinha antes de Hebreus, você vai encontrar uma cartazinha bem pequenininha chamada Filemon. Filemon. E a gente vai pensar um pouquinho sobre ela, sobre essa carta hoje, tá? Carta muito interessante, pequenininha, a menor carta que Paulo escreveu, um dos menores livros da Bíblia, certo? Na verdade, você vê que ele não tem nem capítulos, ele tem só 25 versículos. E esse texto é o seguinte, ele diz assim, tá? Eu vou ler e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. Ele primeiro diz assim, vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se alguma coisa te deve, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Gente, só um minutinho. Esse texto é muito interessante, porque dá um entendimento para a gente, assim, é bem simplesinho ele, e a gente fica pensando assim, o que a gente pode entender de um texto desse ou tirar de ensinamento, né? Só para a gente entender um pouquinho, aqui era por volta dos anos 60,
depois de Cristo, primeiro século, nós estamos falando do primeiro século, e por volta de mais ou menos 62 depois de Cristo, Paulo encontrava-se preso numa prisão domiciliar em Roma. Ele foi preso em Roma 2 vezes, essa foi a primeira, e era um regime de prisão domiciliar. O que era isso? Paulo estava aguardando ser julgado. Enquanto ele não fosse julgado, ele ficaria em uma casa preso, sem poder sair, esperando o julgamento. E aí essa casa era alugada por ele. Vê que coisa louca, ele tinha que alugar uma casa e tinha que manter essa casa, a comida dele, ele tinha que ter dinheiro para comprar pena e papiro para escrever as cartas dele, e tudo isso era dispendioso. Então ele não tinha como trabalhar, porque estava preso, e quem ajudava ele era a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, que a gente tem uma carta com esse nome. Mandavam dinheiro para ele, para poder ele pagar esses custos, né? E aí com ele estavam aqui Timóteo, que era um companheiro dele de longas viagens, né? E um pastor novo, era um cara novo, que era um pastor, que Paulo estava ensinando ele a ser pastor, escreve 2 cartas para ele. Estava com ele também o Dr. Lucas, que era um médico, um amigo dele, né, que foi quem escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né, e era um companheiro muito fiel, que estava junto com ele sempre. Estava com ele também, ele diz aqui, Marcos, que era um jovem chamado João Marcos, e esse João Marcos era sobrinho de Barnabé, um outro nome bem importante no cristianismo, e ele é o que nós conhecemos como o evangelista Marcos, que escreveu o evangelho com o nome de Marcos, né? Estava com ele aqui também Aristarco e Demas, que eram cooperadores dele, e estava também aqui com ele Epáfras, que era ele diz aqui, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras era um missionário que fundou várias igrejas nessa região aqui, que era chamada de Vale do Lico, né? E estava com ele essa turma toda aqui também. Tíquico, que estava com ele também, era um outro jovem que estava com ele, que fazia o papel de um amanuense. O que era amanuense? Alguém que escrevia a carta para Paulo, porque Paulo muito provavelmente aqui já estava mais idoso e não tinha condições de escrever, porque alguns gostam de pensar, alguns historiadores, isso tudo é hipotético, mas gostam de pensar, que o problema que Paulo tinha era um problema de visão. Não se tinha óculos naquela época, ele já estava mais velho, talvez ele tivesse com um problema de catarata ou alguma coisa assim, não conseguia mais escrever, e ele precisava que alguém escrevesse enquanto ele ditava. E aí Tíquico era um desses amanuenses que fazia esse papel, né? E Silas, em outras cartas, fez esse papel também de escrever para ele, tá? E também estava com ele aqui Onésimo, né? E quem era esse Onésimo? Onésimo era o motivo dessa carta ter sido escrita. Onésimo era um cristão que estava com Paulo em Roma, mas que antes disso, ele tinha sido escravo, e tinha sido escravo de um homem chamado Filemon. E ele, provavelmente, tudo indica que ele roubou Filemon. E aí, ao roubar Filemon, ele foi, o escravo que roubava o seu senhor, naquela época, pagava com a vida. Ele pagava com a vida dele. E aí, o que acontece? Ele fugiu e foi para Roma. Por que Roma? Ele estava na cidade de Colossos, onde o Filemon morava. Ele era servo do Filemon, escravo do Filemon. Roubou Filemon e fugiu para Roma. Por quê? Porque Roma, gente, vê que coisa interessante. Já no primeiro século, foi a primeira cidade do mundo a ter 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando do primeiro século, gente. Se você já foi em Roma, você sabe, eu não fui, mas você, se já ouviu falar ou se já foi até lá, é uma cidadezinha pequena. Isso agora, no século 21. Você imagina no primeiro século, sem nenhuma tecnologia que nós temos hoje. E o que acontece? Essa cidade já tinha naquela época 1 milhão de habitantes. Gente, para você ver como isso é muita coisa, imagina a Petrolina aqui com 300 mil habitantes. Nós estamos falando de 3 vezes mais. Era uma loucura aquele lugar. Roma era um formigueiro. Sabe, um negócio que era a grande cidade do mundo, era Roma. O Império Romano foi o império que dominou mais lugares no planeta. E eles estavam ali agora, em pleno Império Romano acontecendo, e esse cara fugiu para lá. Por quê? Porque lá ele não seria pego. Ninguém ia pegar esse cara lá. Num formigueiro daquele, nós estamos falando do primeiro século, não tinha fax,
não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha máquina fotográfica para dizer, é ele que está aqui. Não tinha esse negócio de câmeras nas ruas. O máximo que podia ter era um retrato falado, talvez, né? Eu não sei nem onde é que os caras escreviam. Talvez com carvão, assim, um pedaço de alguma coisa. E como é que ia achar esse cara? A gente não sabe como, só vai saber disso na glória, no céu. Mas esse cara se encontra com Paulo. E o que a gente acredita é que ele talvez já conhecesse Paulo, porque Paulo já era amigo de Filemon. E talvez Paulo tivesse ido lá em Colossos e ele era escravo dele, conheceu. O que a gente sabe é que ele se encontra com Paulo, se converte. Vê que coisa interessante. Paulo preso, prega para esse cara, ele se converte. E agora Paulo diz o seguinte: meu amigo, você agora que está convertido, arrependido do que fez, tu vai voltar lá em Colossos, certo? E vai pedir perdão a Filemon e reconstituir isso aí. E voltar para a tua terra, que é lá. Certo? E vou escrever uma cartinha para ele aqui, de próprio punho. Eu vou escrever, porque vai que ele não te recebe, chega lá como um escravo ladrão, quer logo te matar. Opa, antes de me matar, receba a cartinha aqui de Paulo e leia isso aqui. E aí, nessa carta, Paulo escreve para ele. Vê que coisa linda. Depois desse contexto todo, a gente vai ler de novo e você vai entender bem mais a carta agora. Vê o que ele diz agora. Vê. Paulo, ele começa as cartas se apresentando, né? Prisioneiro de Cristo Jesus. Por que prisioneiro de Cristo Jesus? Porque eu estou preso, Filemon. Ele escrevendo para Filemon. Porque tenho pregado o Evangelho. E por pregar o Evangelho, os caras me prenderam. Então eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo estava ali do lado dele. Era um fiel companheiro que estava junto com ele. Tinha tanta gente junta, mas ele cita Timóteo que estava com ele ali. Naquele momento, né? Ao amado Filemon, também nosso colaborador. Vê, então Filemon era um colaborador de Paulo. Que espécie de colaborador? Ele diz adiante, ó. E a irmã Áfia, provavelmente a esposa de Filemon, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que provavelmente era o filho de Filemon. Filemon, Áfia e Arquipo eram uma família. E ele diz mais, a quem mais? E a igreja que está em tua casa. Opa, que coisa importante. Isso nos leva a crer, ou provavelmente 100% quase de chances, que Filemon era um pastor, lá da igreja dos Colossenses. E ele recebia uma igreja na casa dele, porque no primeiro século a igreja não era em templo, era em casas. Vê que coisa linda, gente. E aí ele está mandando você, meu amigo, você que é um pastor. Aí ele continua, vê. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça e a paz que Paulo sempre dava não era da minha parte não. É da parte do Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa dando uma ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Vê como Paulo era, orava por todos os pastores das igrejas que ele tinha aberto. Era uma espécie de um bispo mesmo, Paulo, né? O bispo era um supervisor, né? O episcopos, quer dizer supervisor, o bispo. Por isso que o nome dessa igreja é episcopal. Episcopal quer dizer a igreja de um governo de um episcopos, ou seja, de um bispo, né? Ela tem um governo hierárquico de um bispo, certo? Então, ele era um episcopos, Paulo. Ele cuidava de uma região que nós chamamos de diocese, uma regiãozinha onde o bispo cuida daquelas igrejas. Paulo cuidava dessas igrejas que ele tinha aberto por ali. E aí ele diz assim, né? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo gostava de chamar de santos os crentes, as pessoas da igreja. Por quê? Porque a palavra santo queria dizer separado das impurezas, né? Vem de uma palavra em hebraico chamada kadosh, e era separado das impurezas. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Que quem tem buscado viver a vida cristã é alguém que decidiu viver separado de tudo que não presta. É isso. Se você é cristão ou cristã, é porque você tomou a decisão de viver separado de tudo que não presta. Se você está vivendo separado de tudo que não presta, você é um santo, uma santa. Entendeu? Então, Max, quando o Olga chegar lá e falar o seguinte, santinho você, mas sou mesmo, o pastor disse que eu sou. Né? Mas você só quer ser o santo. Você está dizendo? Né? A Bíblia também diz isso. Então ele está dizendo aqui, olha,
eu lembro de você e oro, e estou ciente, vê só como Filemão era um homem cristão, eu estou ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus, tu ama o Senhor Jesus, tu tem fé nele e todos os santos, ou seja, e com o amor que tu tem por toda a igreja, pelas tuas ovelhas, pelas pessoas que você pastoreia aí, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Está vendo? Tu tens sido um pastorzão, Filemão, que tem reanimado o coração dos santos, do povo na igreja, e eu estou com muita alegria por conta disso. Aí depois de Paulo se apresentar na carta, dizer que é ele, e depois dele dar vamos dizer assim, levantar o ego de Filemão, aí ele entra no que ele quer de fato falar. Aí ele diz, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, vê, eu sou teu bispo, meu velho, eu sou teu pastor, eu tenho plena liberdade para te ordenar, eu posso te ordenar isso, é o que ele está dizendo, vê? Ele diz assim, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo velho, vê como ele já estava velho, está vendo, idoso, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Cara, gente, isso aqui é tão fantástico, isso aqui, porque veja só o que ele está dizendo, Paulo, ele está dizendo o seguinte, veja, ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar, eu prefiro pedir em nome do amor. Primeiro desafio que esse texto nos ensina a ter, é o desafio de deixar o amor prevalecer, é esse. Na nossa vida, nós temos o desafio de deixar o amor prevalecer. Quando o amor vence, a gente vence. Presta atenção nisso, certo? Esse era um desafio. Eu posso te obrigar, te ordenar, eu tenho liberdade para isso, eu sou seu superior. Mas, todavia, eu quero te pedir em nome do amor. Meu irmão, esse Paulo era demais, não é? Por que em nome do amor? Porque você é de Jesus, meu filho. Você não tem mais que fazer as coisas por obrigação, não, agora é por amor ao Senhor e aos outros. Aí ele diz o que ele quer pedir, no 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, vê, ele chama Onésimo de filho, aí vê por quê, ele diz, que gerei entre algemas, era um filho porque ele tinha pregado para esse cara se converteu, era agora como se fosse uma ovelha dele, ele era um pastor, né? Um pastor na verdade é um pai, um sacerdote, um padre, né? Por isso que é esse nome. Então ele estava aqui dizendo, é meu filho, que eu gerei aqui preso entre algemas, estou te pedindo em favor dele, vê, ele antes te foi inútil, né? Porque tinha roubado o cara, antes te foi inútil, né? Atualmente porém é útil a ti e a mim, né? É útil a mim porque tem me ajudado aqui, vê o que ele diz assim, ó, eu te envio de volta em pessoa, eu quero dizer, o meu próprio coração, né? Paulo estava apelando para o amor aqui, sabe? E ele está dizendo assim, né? Eu vou te enviando de volta em pessoa, sabe? E aí vê o que ele diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Isso significa que o Onésimo estava ali ajudando Paulo preso e ajudando ele, servindo ele. Vou pegar um copo d'água, deixa aqui quem cozinha sou eu, Paulo, vou fazer agora aqui um bodinho para você, sou eu hoje, sabe? Deixa que eu vou fazer a feira, cadê o dinheirinho que o povo lá de Filipos mandou? Era assim, ele estava ajudando, estava cooperando ele lá, entendeu? Servindo a ele, mas vê o que Paulo diz, eu queria conservá-lo aqui para em teu lugar, como se fosse assim, você que já me serviu, está me cedendo ele agora para me servir. Eu queria, sabe, deixar ele aqui. Aí ele diz assim no 14, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Vê que coisa fantástica, né? Que a tua vontade, sabe, a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Segundo lugar, nós temos esse desafio de seguirmos a Jesus de livre vontade, não por obrigação.
Nós vamos ser bons, pessoas boas, não é por obrigação não, você tem que ser bom, não, é de livre vontade, é porque eu fui transformado pelo caminhar com Jesus, eu não sei mais ser uma pessoa má, eu agora só sei ser boa, e isso é livre vontade na minha vida, não é obrigação não, ai que saco, sou de Jesus, vou ser honesto por obrigação, eu sou de Jesus, tem que ser fiel, meu Deus, por que eu fui ser de Jesus, não podia não ser fiel, agora tem que ser por obrigação, mas não é isso, é por livre vontade, sabe, é porque isso faz parte de mim agora, isso virou um princípio, não é mais uma regra, entendeu? É algo que não é de fora para dentro imposto para mim, é de dentro para fora, está na minha essência já, vê que coisa fantástica, né gente, a Bíblia está aqui, aí ele continua, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Vê que Paulo está querendo dizer o seguinte, meu irmão, tinha um propósito de Deus nesse cara sair daí, mesmo te roubando, para que ele conhecesse a Jesus e agora voltasse e vocês ficassem juntos para sempre. Aí vê o que ele diz, para que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Era como se fosse o seguinte, olha, Filemão, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse cara agora está liberto, esse cara não é mais um escravo fujão, ele agora é um irmão nosso, é um cristão, ele se converteu, ele mudou a vida dele, então tu não vai receber ele mais como um escravo, que eu estou te mandando de volta, como se fosse assim, encontrei o escravo fujão, viu, estou mandando de volta para tu meter o chicote no lombo dele, não, estou mandando de volta para que tu receba como um irmão, caríssimo, aí vê o que Paulo diz, gente, que coisa forte, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eita, meu irmão, já pensasse? Ele está dizendo o seguinte, rapaz, eu tenho um crédito contigo, aí vê o que ele diz, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Aí a gente acredita nos estudos teológicos dessa carta, de que Paulo não estava conseguindo escrever a carta toda, mas tem duas ideias, ou ele escreveu essa carta todinha de próprio punho, ou só essa partezinha aqui, eu pagarei, como se fosse uma assinatura dele, está vendo que sou eu que estou escrevendo, de próprio punho eu estou escrevendo, meu amigo, eu pagarei, é como se fosse o seguinte, sabe, estou dando minha palavra, que um dia isso valeu na sociedade, né, e ele está dizendo, estou dando minha palavra a você, e aí vê o que ele diz, Paulo, eu pagarei, mas vê o que ele diz na continuação, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Por quê? Porque fui eu que preguei para tu, meu irmão. Se tu não se converte, tu ia para o inferno. A tua vida foi salva porque eu preguei para tu, então tu me deves a tua vida. Tu me deves a tua vida. Então eu tenho um crédito contigo, então se ele te fez algum dano, se ele te roubou alguma coisa, deixa que eu pago, bota na minha conta, está resolvido isso aí, porque eu tenho um crédito contigo, eu preciso te lembrar que tu me deve até a tua vida, era mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Aí ele diz assim, sim irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Aqui a gente tem, gente, o terceiro desafio, que é o desafio de viver um evangelho que liberta, não um evangelho que aprisiona, sabe? O que Deus tem para nós, o convite dele, é um evangelho que vai nos tornar livres, jamais prisioneiros. Então ele está dizendo aqui, meu irmão, esqueça isso que esse cara te deve, esqueça o que ele fez, ele já se arrependeu, ele já é nova criatura, ele já mudou de vida, esse dinheiro nem existe mais porque ele já gastou fazendo o que não devia, e agora, meu irmão, bota na minha conta, recebe ele de volta e vamos caminhar juntos novamente. Então, na verdade, o tema dessa carta é perdão. É isso. Ele estava, sabe, encorajando Filemão a liberar um perdão. Perdoa esse cara, meu irmão. E esse é um outro desafio que a gente tem. Um desafio de
perdoar, ou eu poderia dizer assim, de colocar, depositar o passado na conta do céu. Sabe, meu irmão, tem coisas que não valem mais a pena ir atrás para resolver. Passou, aconteceu, agora tem que perdoar e tentar caminhar novamente, né? É isso, sabe? Por mais difícil que seja, é isso que tem que acontecer. E lembre-se de uma coisa: a maioria das vezes em que a gente não perdoa, ou quase todas, tem a ver com orgulho. Tem a ver com orgulho. Coração orgulhoso, sem querer dar o braço a torcer, sabe? Mas ele errou, mas ela errou. E a gente fica querendo ser juiz de tudo, querendo ter a razão, sabe? E vai carregar um peso insuportável, né? Eu estou fazendo uns negocinhos, postando lá no Instagram, umas frasezinhas, e a próxima que eu vou postar é sobre o perdão. Essa ideia de que quando a gente não perdoa, ou tenta perdoar, ou vai carregar um peso insuportável, gente. Porque a falta de perdão é um peso terrível, sabe, na mente da gente, no coração da gente. Então Paulo está falando disso. Aí ele diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Vê? Estava esperando que ia ser solto, porque a igreja estava orando para que ele fosse solto, e foi de verdade, né? Ele foi solto daqui, ainda passou 5 anos solto, foi preso novamente em Roma de novo, mas aí foi para uma masmorra, foi julgado, foi condenado e foi decapitado. E o nosso queridíssimo apóstolo Paulo morreu por volta de 68 depois de Cristo, né? Ainda deu tempo de escrever 2 Timóteo, a última carta, em 67. Mas aqui foi 62. Então ele ainda teve aí 5, 6 anos de vida pela frente, que fez muitas coisas, escreveu várias outras cartas, certo? Mas foi assim que aconteceu. E aí ele diz assim, olha: preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, assim que eu sair daqui, eu vou aí, meu irmão. Sabe, vou passar um tempo com vocês, visitar a igreja, dar um abraço em vocês, ver essa história de vocês, né, renovada, vocês vivendo um novo tempo. E aí ele diz assim, termina dizendo, né: saúdam-te Epáfras, que é prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras estava preso com ele nesse mesmo lugar, nessa casa, por pregar o evangelho também, prisioneiro em Cristo Jesus, por isso. Marcos, que era o João Marcos, o evangelista Marcos, né? E aqui é fantástico isso aqui, de Marcos estar aqui, porque a gente vai ver lá em Atos, no iniciozinho de Atos, que Paulo tinha um amigo muito querido chamado Barnabé, e eles se dividiram por conta desse Marcos aqui, João Marcos. João Marcos era um jovem sobrinho de Barnabé, foi fazer uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, não aguentou o rojão, porque esses caras eram presos, apanhava, era apedrejado, ninguém queria ouvir eles falando. Aí João Marcos, na minha leitura, menininho, ficou: quero mamãe, quero mais não, ficar aqui não. Aí botaram ele no primeiro navio que tinha, leva para casa de volta, e Paulo ficou arretado com Barnabé. Barnabé, não pode, Barnabé, esse menino tem que estar com a gente aqui. Não, é meu sobrinhozinho, vamos botar ele para lá. E aí Paulo se divide de Barnabé, vai para um lado com Silas, Barnabé vai para outro canto com outras pessoas. Nós não sabemos a história de Barnabé, porque ninguém contou essa história, mas contaram a história de Paulo. Lucas, o evangelista, escreve Atos e conta a história de Paulo, né? Mas quando a gente chegar na glória, vai ver que foi um cristão exemplar, que deve ter tido outra história linda de tantas e tantas igrejas que ele abriu também, né? Porque tiveram várias outras pessoas que a gente não sabe o nome, que eu costumo chamar assim, os coadjuvantes da fé, né, que fizeram o cristianismo ser o que é, né? Então, vê que coisa linda, ele briga com Paulo, ele briga com Barnabé por conta de João Marcos, lá atrás, mas anos depois, onde é que Marcos está de volta? Com ele na prisão, juntos novamente. O evangelho é o evangelho da restauração, o evangelho é o evangelho do perdão, meu irmão. É assim que é o evangelho de Jesus, né? Aí vê Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, né?
É assim que eu termino o culto todo domingo aqui, né? Sabe, não é assim? Que a bênção do Deus Onipotente, o Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu Espírito agora e sempre. Tirei daqui de Filemão 25. Amém. Né? Então, esse texto é muito importante, porque ele está falando sobre a gente ter o desafio de deixar o amor prevalecer, da gente ter o desafio de ser de Cristo, ou ser bondoso, ou ser do bem, por livre vontade, não por obrigação, o desafio da gente viver um evangelho que liberta, e muito mais do que só pregar, viver. O que significa o evangelho que liberta? Gente, a gente não está aqui para condenar ninguém, não. Não está, não. Nós estamos aqui, sabe o que Jesus disse? João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia entre os evangélicos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, todo mundo sabe decorar, já ouviu falar. E João 3,17, ninguém sabe. Logo abaixo desse, sabe o que Jesus disse nesse versículo? Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Né? Que coisa fantástica, né? Então, o papel de juiz, de dizer quem vai para o céu, não é meu nem teu, não. O nosso é de salvar, ou seja, de pregar o evangelho, sabe? O nosso é de falar das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, para que as pessoas que andem com a gente queiram viver isso também. E a gente faz isso através da transformação. Rapaz, não é possível não, rapaz, Rodolfo era só a misericórdia de Deus, pedra 90, olha ele transformado hoje. Eu quero esse Jesus na minha vida também. Né? É assim. Eu quero também, e a gente está fazendo esse papel nosso, né? Então temos um desafio de pregar um evangelho que liberta, certo? E temos o desafio de depositar o passado na conta do céu, ou seja, sabe, irmão, para de ficar atrás de coisa que não tem futuro, vamos perdoar, sabe? E tentar restaurar relacionamentos, se possível, né? Que a gente possa restaurar, certo? Então, esse texto maravilhoso fala disso. Aí só para encerrar, ver que coisa fantástica. A história conta, não mais a Bíblia, mas a tradição conta, os livros históricos daquela época, né? E a gente encontra isso em Flávio Josefo, que foi um historiador judeu romano, vamos dizer assim. Ele tinha essas duas nacionalidades, que escreve um livro sobre a história daquela época, e ele diz que Onésimo foi perdoado por Filemão, passou a ser um pastor também, e chegou a ser bispo das igrejas de Éfeso, que era uma cidade, uma região onde tinham várias igrejas, né? Que coisa linda, né? Onésimo foi bispo de Éfeso, João, o apóstolo João, foi bispo em Éfeso, Timóteo foi bispo em Éfeso, e Onésimo. Então você vê, esse cara que era um escravo, fujão, né? Se encontra com Paulo, Paulo prega para ele, se converte, tem a vida totalmente transformada, se reconcilia com Filemão e sai para pregar o evangelho ao ponto de no futuro ser líder da igreja cristã no primeiro século. Tudo isso por uma restauração do Senhor, né? Então, que a gente possa estar colocando esses desafios na nossa vida, né? Perdoando os que precisam ser perdoados, liberando perdão, que a gente possa pregar o evangelho que liberta, e que a gente não seja crente chato, querendo mandar ninguém para o inferno, que o papel não é nosso, não é esse. A gente quer mandar o povo para o céu, não é para o inferno não, né? Que a gente possa deixar o amor prevalecer e ser de Cristo por livre vontade, porque não tem nada melhor do que ser dele. Amém? Se o recado for para você, receba. Vamos participar do ofertório. Se alguém tiver algum dízimo ou oferta, é só colocar aqui no altar e vamos fazer mais um louvor.
Quero encerrar cantando um louvor muito antigo lá da minha época de juventude em Recife, do Daniel Souza, que é um ministro de louvor excepcional aí. A gente canta várias músicas dele e queria que a gente pudesse fazer esse louvor uma oração nossa. Eu vou ensinar, se vocês não conhecem, certo? Para a gente começar a botar nos grupos de louvores aqui e aprender, tá? Ele é assim, ó. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado por hoje, mais um dia de vida, mais uma vez em que nós estamos diante da Tua presença, e nós somos muito gratos a Ti por tudo que Tu tem feito na nossa história, Senhor Jesus. Fica com cada um de nós que estamos aqui, com aqueles e aquelas que estão participando da transmissão, que o Teu Espírito Santo continue nos guiando e que a gente continue andando perto de Ti, Senhor Jesus. Nos dá um restante de semana cheio da Tua bênção, da Tua paz, da Tua proteção, da Tua provisão, Senhor. Que a bênção do Deus Onipotente, o Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Teu Espírito agora e sempre.